Aí galera, essa semana eu preparei a aula de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de preparar um PowerPoint, eu estou usando esse programa, que é o programa que eu uso para fazer as listas mesmo. É um pouco mais rápido, eu não tive tanto tempo essa semana. E aí esse programa é do Linux, né? Mas ele chama TextMax, ele tem para Windows também. Ele é um editor de LaTeX, mas que você consegue fazer as coisas e compilar na hora, assim. Então, eu resolvi aqui uma lista muito parecida com a lista que a gente tinha que fazer. Eu chamei de atividade alternativa aqui. Eu mudei uma coisa ou outra na lista, né? Então, o primeiro exercício é a mesma coisa, só que eu troquei a função aqui, que a gente tem que obter a primitiva, por ln de x sobre x. Bom, o que é a primitiva de uma função? A primitiva de uma função é a integral dela, né? Então, a gente tem que integrar isso aqui. E para integrar isso aqui, como a gente não sabe qual é a integral de ln de x sobre x, a gente faz uma mudança de variável. Então, a gente diz que u é ln de x. Então, se u é ln de x, como é que é du dx, né? A derivada de u em função de x? A derivada de u em função de x é 1 sobre x. A gente diz que du é 1 sobre x dx. E aí, olha que legal. A gente tinha essa integral aqui, né? Só que aqui em cima eu tenho o u, né? ln de x é igual a u. E eu tenho também dx sobre x. E dx sobre x é exatamente o meu du. Então, eu posso transformar isso aqui em integral de u du, né? Por isso que ficou aqui, integral de u du. Aqui, integral de u du. E a integral de u é o quadrado sobre 2. Beleza? Fácil, né? Só aí a única coisa que tem que fazer é voltar esse u para o que ele era antes, né? O ln de x. Então a gente volta aqui, ln de x ao quadrado sobre 2. Então, com isso, a gente resolveu essa integral aqui. Beleza? E aí, se a gente quiser a integral limitada, né, no intervalo de 2 até b. Bom, a integral é isso aqui. A gente só precisa aplicar os valores. Então, primeiro a gente coloca b, né, no lugar de x. Depois a gente faz menos a mesma função aqui, com 2 no lugar de x. Então, é isso aqui, né? ln de b ao quadrado, não é ln de b ao quadrado, né? É ln ao quadrado de b. E aqui ln de 2 também ao quadrado, e uma menos a outra. Beleza, agora o exercício pede para fazer a integral de 2 a infinito, né? E dizer se é convergente ou divergente. Só que fazer a integral de 2 até infinito era a mesma coisa que usar infinito aqui no lugar do b, né? Então, a gente pode fazer um limite de b tendendo a infinito disso aqui que a gente tinha obtido. Só que a gente sabe que a função ln aqui ela não é limitada, né? Então, quando b vai para infinito, ln vai para infinito. Então, se isso aqui vai para infinito e isso aqui não, então a gente tem infinito menos isso aqui, né, que vai dar infinito. Então, essa função aqui diverge, ela vai para infinito, né? Beleza. Aí o segundo exercício, a gente aqui calcular a integral indefinida primitiva disso aqui, né? Como é que a gente calcula essa integral aqui? Bom, a gente vai ter que fazer também uma mudança de variável. Isso aqui, essa raiz de x à quinta mais 3, é o que a gente tem a dificuldade para resolver, porque a integral de x à quarta a gente saberia, mas isso aqui é complicado. Então, a gente vai chamar tudo que tem aqui dentro dessa raiz de u, né? E qual que é a derivada de u? Olha só, a derivada de u é 5x à quarta. E olha só, aqui tem um x à quarta, né? Então, só para reescrever isso aqui, fazendo aparecer o 5, a gente divide por 5 e coloca o 5 aqui dentro, né? O 5, como é constante, ele pode sair da integral. Então, a gente tem 1 sobre 5, aí a integral de 5x à quarta, raiz disso aqui, dx. E a gente viu que o 5x à quarta dx é o nosso du. E aí, aqui a gente tem a raiz de u. Raiz de u é u elevado a meio.
Bom, quem que é a integral de u elevado a meio? Lembra que, por regrinha do tombo, tem que ter um u elevado a 3 meios, né? Só que o u elevado a 3 meios vai cair o 3 meios, então a gente multiplica por 2 terços, porque na hora que cai o 3 meios, cancela com 2 terços, e aí fica só u elevado a menos meio, né? Quando deriva isso aqui. Então isso aqui é a integral de u elevado a meio. E o 1/5, que era constante, continua aqui, 1/5. Certo? Aí agora a gente volta... então, bom, aquela integral lá que a gente tinha é igual a isso aqui, só que a gente volta a substituir aqui esse u pelo x à quinta mais 3. Então, x à quinta mais 3 elevado a 3 meios, né? Que é o u elevado a 3 meios. E aí, esse 2 terços aqui fica simplesmente 2 sobre 15. Beleza? Então vamos lá, vamos outro exercício aqui. Esse exercício aqui, a única coisa que eu fiz foi substituir o menos 11 por menos 17. Então aqui a gente tem um problemão. A gente tem 4x menos 17 em cima. Isso aqui seria fácil de integrar, mas tem uma coisa aqui embaixo que vai deixar tudo difícil. E, gente, sempre que tem um polinômio, a saída é tentar fatorar ele. Porque às vezes a gente vê uma luz. E integral é assim, você tem que ficar tentando até você ver uma luz e falar, nossa, isso aqui dá certo. Né? Então, conforme a gente vai resolvendo mais integral, a gente vai ficando mais experiente, a gente sabe que caminho a gente vai tentar primeiro, e aí... Então, é meio um feeling, assim, você precisa... Não existe uma fórmula que sempre funciona. Então, bom, se você já tem alguma experiência, você sabe que fatorar é sempre a primeira coisa a se fazer. Então, vamos lá. Fatorar isso aqui. Fatorar isso aqui, x ao quadrado menos 7x mais 10, é escrever de uma forma assim, x menos c1 vezes x menos c2, né? Isso aqui às vezes não dá certo também, então era um teste. Só que C1 e C2 são justamente as raízes desse polinômio, né? Então, se ele tiver raízes exatas, a gente consegue escrever nessa forma. Se você fizer Bhaskara, você acha as raízes. Se você também já tem muita prática em fatoração, você sabe as regrinhas do soma e produto, né? Que C1 vezes C2 tem que dar 10, e C1 mais C2 tem que dar 7, né? Alguma coisa assim. Então, a gente acaba achando aqui, as raízes são 5 e 2, né? Então, x menos 5 vezes x menos 2 dá x ao quadrado. Aqui tem menos 5x, menos 2x dá menos 7x. E aqui menos 5 com menos 2 dá 10, né? Então, isso aqui é a fatoração disso. Então, a gente vem aqui e substitui aqui embaixo. Beleza, só que a gente ainda tem esse problemão aqui em cima. E aí, a ideia é tentar escrever como uma soma desses dois caras aqui. Então, uma coisa meio assim, alfa de x menos 2 mais beta de x menos 5, né? Por quê? Porque se a gente conseguir escrever o 4x menos 17 nessa forma aqui, a gente sabe que... a gente sabe integrar isso aqui, porque a gente quebra em duas frações, né? Uma disso sobre isso, e a outra de beta vezes x a menos 5 sobre isso. E aí isso aqui divide com isso, fica só alfa sobre x a menos 5, e aqui fica só beta sobre x a menos 2. Então vai ser mais fácil a gente conseguir resolver esse problema aqui, escrever isso como igual a isso, né? Então, a gente sabe também que aqui essas duas tem x, aqui não tem x quadrado, então tem que ser alguma coisa dessa forma, alfa vezes isso mais beta vezes isso. Às vezes você tem que botar mais um x em algum lugar e fica mais difícil, mas nesse caso é só uma soma desses dois. Então, vamos lá, 4x menos 17, que era o que a gente tinha aqui, tem que ser igual a isso aqui. Então, bom, alfa x mais beta x, né? Então fica alfa mais beta x. E aqui a gente tem menos 2 alfa e aqui menos 5 beta. Então, menos 2 alfa menos 5 beta. E agora, para isso aqui ser igual a isso aqui, só tem um jeito. Alfa mais beta tem que ser igual a 4. Porque é a única coisa que está multiplicando x.
E menos 2α menos 5β tem que ser igual a menos 17, né? Então a gente chega num sisteminha aqui. Alfa mais beta igual a 4 e 2α mais 5β igual a 17. Se vocês resolverem esse sistema de equação, vocês vão ver que a solução aqui é alfa igual a 1, beta igual a 3. Esse sistema aqui tem solução, então dá para escrever 4x menos 17 nessa forma aqui, sendo alfa igual a 1 e beta igual a 3, né? Então, essa coisa aqui complicada ficou muito mais simples. Ficou essa integral aqui, como eu disse, a gente consegue quebrar em duas integrais, né? Bom, a soma das duas integrais é... Bom, a integral da soma é a soma das integrais, né? E aqui a gente cancela o x menos 2 com x menos 2, fica só 1 sobre x a menos 5. E aqui tem o 3, né, que era do beta, que fica aqui fora. E a gente tem x menos 5 dividido por x menos 5 dá 1. E aí fica 1 sobre x menos 2. E a gente tem essas duas integrais aqui. Essas duas integrais aqui é bem fácil de resolver. Isso aqui, se você quiser fazer, você pode fazer aquela substituição de variável, chamar isso aqui de u, e você vai ver que du é igual a dx. Então essa integral aqui é simplesmente ln de u. Mas você pode botar direto também. Se você já tem prática, já sabe que integral de 1 sobre x menos alguma coisa é ln de x menos alguma coisa. E aqui é a mesma coisa, né? Essa integral aqui dá ln de x menos 2, só que eu tinha o 3 aqui multiplicando. E aí tem as propriedades de ln, né? 3 vezes ln de alguma coisa é a mesma coisa que ln dessa coisa aqui. Opa, desculpa. Ln dessa coisa aqui ao cubo. Né? O 3 daqui pode passar para o cubo aqui. Então ficou isso aqui. E aí a soma de duas ln's também é a ln do produto. Então a gente pode escrever assim. Beleza. Então vamos para o próximo exercício aqui. A gente tem essa integral aqui. Eu só troquei o seno por cosseno. Vocês vão ver, vai ficar muito parecido com o exercício da lista. Então a gente tem essa integral aqui, que a gente quebra em duas integrais, né? Uma integral de 2x vezes seno de x e uma integral de 1 vezes seno de x, dx, né? Então essa integral aqui é muito fácil, porque se vocês lembram, derivada de seno é igual a cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Então essa integral aqui tem que ser menos cosseno, né? Porque a derivada de cosseno vai ser menos seno, o sinal de menos com o sinal de menos virá mais. Então é isso aqui. Agora essa aqui é mais complicada, porque tem esse x vezes seno de x. E aí a gente vai usar para resolver isso aqui, né? Que essa aqui é a parte mais... Vou abrir um parênteses aqui para resolver essa integral aqui. Essa integral aqui, a gente vai usar uma coisa que chama integral por partes. A integral por partes, a gente vai chamar x de u e vai chamar de seno de x dx de velhinha. Tá? Por que a gente faz isso? Porque aí a gente usa a integral por partes e a gente diz que a integral de u vezes v' é u menos v menos integral de u' vezes v. Pô, da onde que eu tirei isso? Bom, isso aqui vem da derivada do produto, né? Você tem a derivada de u vezes v é u' vezes v mais u vezes v', né? A primeira vez, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E aí quando você integra tudo isso, a integral disso aqui é o v, né? Então, o v. E aí fica integral disso aqui e integral disso aqui. E aí, se você passar, reorganizar isso aqui, você chega nessa equação aqui, né? Só passar uma para um lado ali. Bom, então, se você não lembrar dessa fórmula, você consegue fazer esse raciocínio aqui, você chega nessa fórmula. Mas a gente acaba decorando, de tanto que usa. A integral por parte é uma das técnicas mais poderosas para resolver integral. E aí, a gente chama x de u, né? Porque na hora que a gente derivar o u aqui, derivar o x, ele vai dar 1. Então, a gente se livra do x, que é o nosso problema, né? E aí o v', né? Se v' é igual a seno de x dx, quem que é a integral de v', né? V é a integral de v', né? Então a integral de v' vai ser um cosseno de x, né?
Tem integral do seno, tem um menos, sinal de menos, mas aqui fica alguma coisa com cosseno, aqui alguma coisa com cosseno e o x desaparece, e aí a gente consegue resolver. Então vamos substituir aqui o x e o seno de x por u e v', né? Aqui, né? Então a gente tinha integral de x seno de x dx é igual ao u é o x, vezes v é a integral de seno de x dx, né? Porque o v' é seno de x dx, menos a integral de u', é a derivada de u é dx, né? E aí a gente tinha aqui o v, cadê? O v é a integral de seno de x dx, beleza? Então a gente vai trocar agora a integral de seno de x dx por menos cosseno de x. Vai ficar menos x cosseno de x. E aí o sinal de menos aqui vai virar mais com esse sinal, mais a integral de cosseno de x dx. E isso aqui, menos x cosseno de x, a integral de cosseno é seno, né? Porque a derivada de seno é cosseno. Então, menos x cosseno de x mais seno de x. E aí agora a gente pode fechar aquele parênteses, voltar para a nossa equação ali que a gente tinha, que era essa aqui. E, né, essa aqui era a equação, e agora substituir o x seno de x por isso aqui que a gente descobriu quanto vale. A integral de x seno de x dx vale menos x cosseno de x mais seno de x. Tinha o 2 multiplicando, e aqui essa integral dá menos cosseno de x. Então, ficou só isso aqui. Beleza? Próximo exercício. Calcular o valor médio. Então aqui uso o teorema do valor médio. A gente tem a função, tem os extremos. O teorema do valor médio diz que o f de c, isso aqui é o valor médio da função, é 1 sobre b menos a, b e a são os extremos, né? Vezes a integral de b menos a da função que a gente quer. Beleza? Bom, b é 2, a é 0, então 1 sobre 2 menos 0, a integral de 2 a 0 e a nossa função x ao cubo mais x. Aí, bom, x ao cubo, a integral é x à quarta sobre 4, x a integral é x quadrado sobre 2. Como a integral é definida, a gente aplica o limite de 0 a 2. Então, põe 2 aqui. Tá, isso aqui, o 0 eu nem pus, porque quando você põe 0, isso aqui dá 0. Então, não tem segredo. Aí fica meio vezes isso aqui, faz as continhas, isso aqui dá igual a 3. Beleza? Não vou entrar em detalhe, porque essas integrais aqui são super simples. Vamos passar direto para o próximo. O próximo é uma integral definida, em que a gente tem x ao cubo sobre x à quarta mais 1. Aqui dá para ver de cara que a gente pode chamar isso aqui de u, porque aqui tem um x à quarta e aqui tem um x ao cubo, né? Então se a gente chama x à quarta mais 1 de u, o 1 não importa quando a gente deriva, isso aqui aparece 4x ao cubo dx no nosso du. E aqui a gente tinha o x ao cubo, então é lógico que esse aqui é o caminho para resolver essa integral. Só que agora a gente tem uma integral definida, então a gente não pode só substituir e ignorar os limites, tem que pensar nos limites. Aqui a gente ia integrar de x igual a 0 até x igual a 2, mas a gente não tem mais x, a gente tem u, né? E u é uma função de x. O que acontece quando x é 0? Quando x é 0, a gente vai ter 0 à quarta mais 1, então o u é igual a 1. E quando o x é 2, a gente tem 2 à quarta, né? 2 à quarta é 8, mais 1. Opa, desculpa, não era 2, era... Opa, 2 à quarta é 16, 2 ao cubo que é 8. Então 2 à quarta é 16, mais 1 dá 17. Então, em vez de 0 e 2 aqui, quando a gente fizer a nossa substituição, a gente vai botar 1 e 17, tá? E aí eu fiz a mesma coisa lá que eu fiz na outra integral. Para aparecer esse 4 em cima, a gente divide por 4. Então eu coloco um quarto aqui e aqui fica 4x ao cubo. 4 sobre 4 cancela, né? Mas só para ter o 4x ao cubo dx em cima.
que é o nosso du, e aqui a gente tinha o u embaixo, né? Vai ficar 1 sobre o du, e os limites de 1 a 17. E aí, integra isso aqui, a integral de 1 sobre u é ln de u, de 17 até 1, né? Então, ln de 17 menos ln de 1, o 1/4 eu pus em evidência. O ln de 1 é 0, a gente pode ignorar, e aqui 1/4 ln de 17, ou ln de 17 elevado a 1/4. É isso aí, os exercícios da lista são muito parecidos com esses, então presta atenção um pouquinho, faz as alterações, rapidinho vocês vão fazer essa lista e vão conseguir tirar 10. E aí, quem quiser saber mais sobre esse programa, pode me perguntar que aí eu falo, explico depois para vocês, beleza? Falou aí, gente.